Diário de um trader, dia 23. Hoje é dia 20 de março de 2025. Para começar aquele giro dos ativos onde eu trabalho, tô com euro, com franco suíço, dólar australiano com dólar americano, dólar canadense com ien japonês, ouro, natural gás e índice japonês. Eu estou trabalhando numa conta simulada do próprio TradeView. A corretora simulada é o Pepper Trade. Hoje eu estou com o ativo aberto do ouro, né, positivo. Até ontem eu estava negativo. No dia de ontem do diário, eu contei como que eu fiz os meus erros e tal, que eu fiz 3 erros, né? E agora ele voltou a subir novamente, né? O ouro, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Conta simulada. Simulada eu abri uma conta de $100.000, né? Com as taxinhas, né? Para que seja uma conta mais ou menos real, tá? Aqui, ó, as taxinhas das contas, né? Tipo, se você dorme com ele aberto, né? Cobrar as taxinhas de ele estar aberto, tá? Continha de quando ele fecha, quando ele abre, tá? Então, tudo isso. Bom, e é isso. Vamos para o gráfico para ver quais são as previsões, o que eu acho que vai ser o mercado durante o dia de hoje, que vai ser durante o dia de amanhã na abertura, né? Estamos perto da abertura acabou o mercado europeu há pouco tempo, a abertura, agora nós estamos indo para o mercado americano, né? O euro com franco suíço aqui, né? Tá. Aqui no 4 horas ele parece que está voltando do suporte, tá? Eu estava esquecendo de me falar da minha estratégia. Estratégia simples. Eu espero bater, por exemplo, aqui bati um topo, aí espero o sinal venda, né? Aqui, por exemplo, aqui no suporte, espero um sinal compra, tá? Para me auxiliar, essa linha aqui é a média móvel de 20 e essa outra linha aqui é a média móvel de 200. Pode ser também como suporte uma resistência, tá? E a minha entrada sempre em 4 horas, às vezes eu entro em 1 hora. Aí para confirmar o diário, o semanal e o mensal. Esses são para eu entender para onde que está a tendência, né? Em 4 horas aqui parece que está voltando, parece que vai deixar um martelão, né? Tá? Então o comprador parece que está bem forte. Esperar se cruzar essa média de 20 aqui, ó, aí dá para dar uma entrada de compra. Deixa eu ver no diário aqui, ó. No diário, ó. Faz tempo que eu tô esperando essa compra aqui, ó. Porque ele formou no diário que formou essa baita vela aqui no dia 5 de março, né? E eu tô esperando ele romper, né? Voltar a subir de novo, que eu creio que vai subir até nessa resistência aqui. Essa resistência minha eu tracei através do meu Fibonacci, tá? Tracei aqui embaixo, até aqui, né? Então ele tá indo, no Fibonacci sempre ele volta, né? Ele sobe primeiro até o 100%, ele volta ao 61%, às vezes ele volta até o 50%. Se ele ultrapassar esse 50% é porque ele não confirmou tendência, né? Se ele voltar a romper a 100%, depois passar os 127%, aí a tendência está bem confirmada, né? Por isso que eu sempre espero para antes dar uma entrada. Bom, é isso. O ouro CHF esperar. Eu creio que até hoje ou amanhã, se ele romper esse topinho com a média de 20, aqui, rompendo essa média de 20 aqui, eu já entro com uma comprinha. Dólar australiano com dólar americano. Ele bateu no 64 lá e resolveu voltar, né? A previsão era chegar no 64. Agora eu acho que ele vai testar essa média de 200 aqui em 4 horas, né?
ele tá no suporte aqui, ó. Ele tá querendo chegar, acho que deve bater nesse suporte e voltar, né? Voltar a subir. Porque no diário aqui, ó, ele tá batendo, ele tá andando nessa linha aqui, né? Sobe aqui, bate no 64, vem aqui no 62, volta no 62, sobe no 64. Eu creio que ele vai chegar aqui até no 63 e aí vai voltar a subir de novo, né? Aqui no 63, aqui, ó, né? Aí ele volta a subir, tá? Porque faz tempo que ele não toca na média de 200, ó. Faz muitos dias já que ele não toca na média de 200, desde novembro do ano passado, né? Então eu acho que ele vai querer testar essa média de 200 do diário. Então é aguardar, né? Se ele tiver uma outra subida aí, mas ainda não faço nada, né? Porque a média de 200 tá bem forte aqui, ó. Se ele romper essa média de 200 e romper esse fundo aqui, aí eu entro com uma venda também, porque ele vai chegar até nesse 62, tá? Ele rompendo essa média de 200 aí, tá rompendo essa média de 20 aqui também do diário, né? Então, aguardar também, pode ser que seja uma venda também. Dólar canadense com ien japonês, olha lá. O dólar canadense está me dizendo que a média de 200 em 4 horas está forte. Ele foi lá, bateu uma vez, fez um topinho, voltou, tentou de novo, aí desceu essa baita vela. Se ele romper esse fundinho aqui, né, uma vela me confirmando, eu dou uma entrada de venda também, porque parece que ele tá forte lá, né? Vou confirmar no diário agora para ver se é isso, né? Se ele tá me dando uma chance de venda. Eu acredito que ele deve chegar até nesse 102.500 aqui. Acredito que ele deve chegar até nesse 102 aqui, mais ou menos, 102.500 e volta, né? Deixa eu ver no diário. Olha lá. Pra mim, eu achava que ele ia fazer esse movimento, né? Depois que ele rompeu, ele ia descer e subir. Mas ele parece que os vendedores estão fortes. Apesar que aqui ele parece que tá obedecendo a média de 20 do diário, hein? Se ele voltar a subir e romper esse topinho aqui, ó. Se ele romper esse topinho aqui, ó, já dá pra entrar com uma compra aqui, ó. Se ele mostrar uma vela em 4 horas forte aqui, que rompa esse topinho aqui. Deixa eu dar uma olhada em 4 horas aqui. Ela. Se ele romper, a média é do 200, na verdade, né? Se ele romper essa média de 200, eu tô com compra. Agora, se ele romper a média de 20 do diário aqui, se ele manter essa queda aqui na média de 20 do diário, eu creio que ele vai descer até esse 2.500 aqui, 102.500, vou deixar aqui, ó, né? Então, também aguardar, né? Qual que é a média que vai estar mais forte, se é de 20 do diário ou se é de 200 em 4 horas, tá? Mas eu creio que ele vai romper essa de 200 em 4 horas, que ele tá vindo aqui para fazer um pullbackzinho, né? Subiu bem aqui, subiu, aí ele veio, testou, aí ele acho que vai testar mais uma vez, e se ele romper eu entro com compra. Dólar canadense com ien japonês. Ouro. Voltei ficando negativo, aquela hora eu tinha mostrado que eu estou no positivo, né? Ele tá perto da média de 20, né? Eu creio que ele vai tocar nessa média de 20. Eu vou esperar, né? Se ele romper com força a média de 20, eu saio nessa negociação, né? Em 4 horas. Se ele bater e voltar, eu creio que ele vai chegar lá na minha meta, tá? No diário aqui, ó, por exemplo, ele tá mostrando aqui que ele fez a primeira onda. Ele tá fazendo a segunda onda, eu creio que ele vai voltar para fazer a terceira onda e chega lá perto da minha meta, né? Ou chega na minha meta, tá? É isso. Então vou aguardar. Mas ele tá bem longe da média de 20, eu creio que ele vai voltar a fazer o pullback, depois ele vai voltar a subir, tá? Então esperando em 4 horas que ele vai fazer, se ele vai
Se ele vai vir, eu acho que ele deve chegar bem perto do meu stop aqui para depois voltar a subir. Então também aguardar, ter paciência, como eu expliquei no vídeo anterior, que se ele pegar meu stop tudo bem, se não, espero ele chegar bem perto, aí eu saio, né? Ou então ele vai voltar bem, né, pro meu take. Sempre aguardar, ter paciência. Natural Gas. Natural Gas. Aqui, ó. Parece que ele, ó. Aqui, ó. Parece que ele esperar em 4 horas, se ele mostrar uma. Agora, eu tava esperando isso aqui, ó. Só que eu demorei para dar uma entrada aqui, porque ele rompeu, né, o que eu tava esperando aqui. Só que agora esperar o pullback, né? Se ele fizer outro pullback, ele vai chegar até lá naquela resistência que eu coloquei ali, tá? Ali que ele vai chegar. No diário, né? Aqui, ó. Ele veio fazer o pullback. Aí se ele romper esse topinho aqui, porque ele já voltou na média de 20, voltou. Se ele romper esse topinho aqui no diário, entro com compra, pego essa comprinha aqui e já era, né? Então esperar ver se ele confirma essa volta aqui, né? Rompeu esse topinho aqui, compra, né? Natural Gas é isso. Índice japonês. Deixa eu ver o índice japonês que tá me fazendo. O índice japonês tá meio enrolado aqui, com a média de 20 a dos 200 em 4 horas. Creio que ele vai romper, né, ainda. Ele vai romper essa média de 200, igual qualquer outra ativo. Eu acredito que era o dólar canadense com o ien japonês, né, que também tá enroscado, né. Então, aqui no diário, ó lá, também tem a média de 200 aqui, ó. Então é aguardar, né, porque essas médias móveis de 200 é muito forte. Então aguardar para ver o que ele vai fazer, né. Se ele romper as duas médias, aí é uma compra violenta, né, no diário aqui, ó. Se ele romper essa média de 200 aqui, ó, ele vai chegar a testar, eu creio que ele vai testar e vai chegar até nesse 40 mil aqui, ó. Acho que vai chegar até aqui, ó, 40 mil. Voltei e voltar de novo, tá? Mas ele parece estar com uma tendência de baixa, né? Então se ele romper essa média de 20 do diário aqui, e é o que eu espero, né? Eu espero que ele vai fazer esse movimento aqui, vai chegar, deixa eu mostrar aqui, vai romper essa média de 20, vai vir aqui 36.500 mais ou menos, 400, e vai voltar a subir, né? Tá? Aí ele vai voltar a subir. Então eu tô esperando esse movimento aí. 4 horas, por exemplo, ele tá batendo na média de 200 forte, né? Tá reduzindo o tamanho das velas e tá num triângulo também. O interessante é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá batendo num triângulo. Tinha que reduzir mais o tamanho do triângulo. Aqui. O triângulo tá ficando cada vez menor aqui, ó. Triângulo meio torto, mas aí se ele romper, por exemplo, esse triângulo e confirmar num pullback assim, num pullback, ele vai voltar a descer, porque ele tá batendo lá e não tá conseguindo romper, né? Então esperar pra colar, ele vai romper esse triângulo, né? Bom, e é isso. Sempre aguardar um sinalzinho para os ativos, né? Mas eu acho que a tendência mais forte é o natural gas e o dólar canadense com o ien japonês, que estão mais propícios. Talvez o euro com o franco suíço também, né? Aguardar para ver o que vai fazer esses movimentos. E vou ficando por aqui.
né, esperando os movimentos. Se der uma compra no próximo dia, eu ficarei sabendo e vou aqui colocar no próximo dia do diário. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau!